Oi pessoal, a pedido da Elis, uma cliente e amiga muito querida, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sinomose, uma doença viral que acomete cães, normalmente filhotes, e que pode ser fatal. A sinomose possui algumas fases de sintomas, sendo elas alterações respiratórias, que inclui principalmente secreção ocular e ou nasal, que pode ser esverdeada ou amarelada, sintomas gastrointestinais, principalmente diarreia, vômito e falta de apetite, e neurológicas, que é basicamente a convulsão. A doença normalmente cursa primeiro com os sintomas respiratórios, depois os gastrointestinais e, por último, e mais graves, os neurológicos. Os animais mais acometidos são filhotes de até 1 ano de idade, fase que ainda não tem imunidade suficiente para se debelar de uma possível infecção, seja da sinomose ou não, tá? Aí entra o caso da parvovirose também. Existe uma grande dúvida se animais filhotes vacinados podem ficar doentes, e infelizmente podem sim. Primeiro, a gente precisa saber se a vacina aplicada foi de qualidade, que tem que ser sempre importada, e também muito importante avaliar o tempo que foi aplicado entre uma vacina e outra, e quando esse animal filhote tomou a última dose, porque alguns animais têm imunidade materna por muito mais tempo do que os outros, ou seja, os anticorpos da mãe inativam a vacina. Por isso que ela não funciona, não importa se é de marca importada ou nacional, não vai funcionar. Entretanto, quando não vacinados da forma correta, animais idosos e com baixa imunidade também podem adquirir a doença, que normalmente ocorre de forma mais grave, já direto para a fase neurológica. Para ambos, o diagnóstico é através de testes rápidos, que detectam a presença de anticorpo contra a sinomose, e aí a gente tem que se atentar se o animal tomou a vacina, porque pode dar um falso positivo, e principalmente o teste que a gente chama de PCR, que é o teste que identifica o DNA do vírus. E aí não tem como dar um falso positivo, falso negativo. Por ser mais complexo, o teste de PCR demora alguns dias para sair o resultado e também tem um valor agregado mais alto. Como a gente está lidando com vírus, assim como em humanos, infelizmente a gente ainda não tem um tratamento específico para a doença viral. O tratamento se baseia basicamente em tratar os sintomas que o animal está apresentando, como a falta de apetite, o vômito, a diarreia, melhorar a imunidade, evitar a infecção bacteriana secundária e, quando na fase neurológica, tratar as convulsões. Alguns animais podem ficar com sequelas da infecção, como a convulsão e a dificuldade para andar. Entretanto, alguns animais conseguem se recuperar e ficam 100%. Vale lembrar que filhotes com a vacinação incompleta estão proibidos de saírem de casa, ter contato com outros animais e tomar banho no pet. Então, se você tem um filhotinho em casa, toma cuidado, não deixa sair pra rua mesmo, não deixa ter acesso, porque às vezes a gente fala, mas o outro cachorro não tá saudável, né? Ele vai ter contato com um animal que tá tudo bem, enfim, ele é vacinado, mas pode acontecer desse animal estar aparentemente saudável, mas estar eliminando o vírus, não só da sinomose, mas vários outros. E aí o seu filhotinho pode se infectar, tá bom?